Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias. Hoje, 8 de janeiro de 2025, eu sou contador, sou advogado, trabalho e moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, como eu falei, 8 de 1 de 2025, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Obrigado aos 538 inscritos. A meta continua, até o final do ano ultrapassarmos 1000. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também quero agradecer deixa eu ver aos quantos visualizaram, aos 43 amigos e amigas que visualizaram o meu último vídeo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bom, gente, hoje é 8 de janeiro de 2025. É um dia que é para ser comemorado por nós não estarmos sob a égide de um golpe de Estado, quando os partidários do Jair Bolsonaro invadiram em 2023 a Praça dos Três Poderes, destruíram o nosso patrimônio com a intenção óbvia, mais que convicta, da ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso é muito lamentável. Então hoje não é um dia para se comemorar. Eu acho que não é o intuito é a comemorar, não, é um dia de refletirmos sobre o que realmente nós, cidadãos brasileiros, queremos. Não é possível que no século XXI, na segunda década quase, ainda tenha pensamentos medíocres, retrógrados, como diz Jair Bolsonaro, que só pensa em ditadura, só pensa em assassinato, só pensa em tortura, só pensa em perseguição. A democracia é a essência da convivência humana nossa. Não tem como nós que somos cristãos ou ateus, ou qualquer que seja a questão filosófica do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista social, é o respeito mútuo, o respeito às garantias que o Estado nos proporciona, a garantia da liberdade, a garantia de ir e vir, a garantia de preservar o patrimônio histórico, de reparar o patrimônio histórico e não destruir. Então você vê que é uma vergonha, é um momento de tristeza, que nós só, ao invés de comemorarmos, nós devemos chorar, né, prantear essa horrorosa ideia de ter uma ruptura institucional. A nossa Constituição tem 36 anos, 37 anos de existência. É a melhor Constituição da nossa história, diante das 7 que já tivemos. 1824, 1891, 1934, 37, 45, 67, 69 e também a 69 não é uma emenda, não é, mas e 88. Então nós temos, é uma riqueza a Constituição de 1988. E ela preserva o Estado Democrático de Direito. Isso precisa de ser assegurado por todos nós. Nós todos temos a responsabilidade de mantermos sempre um espírito democrático, o espírito da eleição. A qualidade dos políticos deixa a desejar? Muito, mas compete a nós, cidadãos brasileiros, nós eleitores, fazermos escolhas mais exigentes. Não votarmos simplesmente pegando o papel de um retrato do político no dia da eleição e votar sem compromisso. Não é votar só porque ele vai arrumar um emprego para sua sogra, para o seu cunhado, para sua irmã, para sua esposa, como se faz na maioria dos municípios. Os vereadores são eleitos porque prometem empregos em gabinetes, né, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, e as pessoas votam simplesmente para garantir seu emprego, esquecendo da democracia, esquecendo a distribuição equânime, de forma isonômica, de todos os bens. Os bens da União, do Estado, dos municípios nos pertencem. Os prefeitos, os vereadores, os juízes, os promotores, os policiais, os governadores, o presidente da República, os senadores e deputados são nossos empregados. O Brasil só vai ser um país realmente civilizado quando nós tomarmos essa concepção de que os políticos, eles não são acima de tudo, eles são nossos empregados.
nós que os elegemos, nós o colocamos lá. Então, se a gente coloca através do voto, nós também temos o direito de retirá-lo através do voto. Não através de ruptura, não através de golpe de Estado. Isso não pode mais ser política brasileira. Então, hoje, eu não estou feliz, eu estou triste, porque estou relembrando aquele ato covarde, aquele ato desonesto, praticado com a anuência, com a concordância de Jair Messias Bolsonaro. Um retrato, um lixo da ditadura, é o que ele é. Né? Quem é a favor de golpe de Estado é um lixo. A sociedade tem que repudiar a tortura, a investigação desonesta, a corrupção, que toda ditadura o que mais tem é corrupção. Não se divulga porque não se pode. Então a ditadura militar de 64 foi uma ditadura corrupta, uma ditadura assassina, matou milhões de pessoas. Que o diga o filme agora, que está em exibição e que a nossa atriz, Fernanda Torres, ganhou um dos melhores prêmios do cinema mundial. Lamentavelmente, ela ganhou retratando uma história triste, lamentável da nossa história. Mas é preciso a gente mostrar essa covardia, esse resto de que é Bolsonaro, resto da ditadura, do golpe de Estado. E todos os políticos que apoiam Bolsonaro são golpistas, são desonestos e são covardes. Não merecem o nosso voto, não merecem o nosso respeito. A Fernanda Torres, os meus parabéns. Sou fã do seu trabalho, sempre mostrou-se uma grande atriz. Eu tenho um grande reconhecimento pela mãe dela e pelo pai dela, que foram grandes atores, né, dos anos 70 e 80. Lamento que o pai dela não esteja aqui conosco, como está a Fernanda Montenegro, para ver a filha receber um grande prêmio. Esse prêmio é da democracia, esse prêmio é a vitória do povo que não quer ditadura. Esse prêmio é a aula de que nós não podemos termos como ídolos ditadores, torturadores, como Ustra em São Paulo, por exemplo. É uma vergonha no século XXI, no Brasil, a gente ainda se falar de golpe de Estado. E a gente falar que as Forças Armadas são o poder moderador. Isso é uma mentira, é uma desfaçatez, é uma desonestidade. O artigo 142 da Constituição não traz nenhum fundamento jurídico, doutrinário, que diga que as Forças Armadas são poder moderador. As Forças Armadas nunca foram poder moderador e nunca serão, porque o poder é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, como está previsto na nossa melhor Constituição de toda a nossa história. Portanto, hoje não é dia de comemorar, é dia de chorar a tristeza, a desonestidade que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, quando vândalos, todos com a anuência, com a concordância, com a omissão, com a desfaçatez, com a desonestidade do governador do Distrito Federal, do secretário de Segurança do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e com a concordância de Jair Messias Bolsonaro. Não tem como dissociar, até porque foi feita pesquisa e mais de 51% dos brasileiros já admitem a participação de Jair Bolsonaro nesse golpe, na tentativa de golpe de Estado. Então, Bolsonaro tem que ser condenado, tem que ser preso e cumprir. E não tem que se falar de anistia. Não podemos anistiar pessoas que foram lá destruir o nosso patrimônio e agora querem dar uma de vítima. Não são vítimas, eles foram lá porque quiseram, eles foram lá porque tinham a intenção de ditadores, de revoltados, de frustrados que não aceitam a democracia. Quem apoiou Jair Bolsonaro nunca soube e nunca saberá o que é democracia, porque Jair Bolsonaro é um medíocre, é um político de quinta categoria que lamentavelmente chegou à presidência da República. Por também uma falta de... O que o Jair Bolsonaro só foi presidente? Pela fraqueza, pela falta de estrutura que vinha a presidência da República com a Dilma Rousseff e com o desgaste do Partido dos Trabalhadores. Aí Jair Bolsonaro, essa vacância, essa tragédia, Jair Bolsonaro se colocou como um herói, como um Deus que não é.
Mas, infelizmente, hoje não é dia de se comemorar, repito, é dia de chorar, porque a gente tem que ser enérgico, ser forte e não aceitar ditadores como Jair Bolsonaro queria. Da mesma forma, nós temos que repudiar as ditaduras na Venezuela, as ditaduras em Cuba, a ditadura na China, na Índia, na Coreia do Norte e aonde tiver. E o Donald Trump nos Estados Unidos, que é o louco, essa pessoa que tomará posse no dia 20 de janeiro, vai botar fogo no mundo, porque ele vem com... Pelo que ele está defendendo, o Donald Trump está defendendo, ele vem da escola de Vladimir Putin, quando tenta desrespeitar o direito internacional e ataca, agride, invade a Ucrânia, desrespeitando os direitos fundamentais, os princípios gerais do direito internacional. Com isso, o Trump vem, olha a ideia de Trump, recuperar o canal do Panamá, anexar o Canadá aos Estados Unidos, e também a Groenlândia. Isso é o poder da arrogância, da petulância, da desonestidade. Tomara que os americanos o sustentem, o segure o Congresso Nacional, apesar de ter maioria republicana, que não deixe que o presidente dos Estados Unidos faça uma loucura dessa. O povo do Canadá não merece que tenha, de novo, volte a ser o 51º estado dos Estados Unidos. O povo do Canadá merece respeito. O povo do Canadá tem a sua soberania. O povo do Canadá não pode ser chacoalhado, desrespeitado, humilhado por um imbecil chamado Donald Trump. Essa é a verdade. Da mesma forma, o Brasil, lamentavelmente, com o presidente Lula, apoia um ditador na Venezuela, o senhor o Nicolás Maduro. Porque ele podia muito bem, eu sei que não tem como romper as relações diplomáticas, não estou aqui defendendo que o governo brasileiro rompa diplomaticamente com a Venezuela. Não, em respeito ao povo da Venezuela. Agora, jamais mandar como representante a sua embaixadora para participar da posse da estupidez que acontecerá na próxima sexta-feira. Temos que repudiar ditadores como Nicolás Maduro. Porque ele é um assassino, ele é uma pessoa arrogante, está sequestrando pessoas, como segundo informações sequestrou o genro do atual candidato que venceu as eleições e que ele, na maior desfaçatez, roubou a eleição, a soberania do povo da Venezuela. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje é um discurso de repúdio, de lamentar, mas também um discurso de guerra, uma guerra contra os ditadores, contra deputados, senadores, vereadores que apoiam Jair Bolsonaro, que apoiaram Jair Bolsonaro, que apoiaram a tentativa de golpe de Estado. Que não houve o golpe, mas houve a tentativa. E o que o Código Penal prevê é exatamente a punição à tentativa de golpe de Estado. Não é o golpe em si. Não houve golpe de Estado porque as Forças Armadas não foram para a rua. Isso é balela, isso é mentira. Houve a tentativa. E o nosso ordenamento jurídico condena a tentativa de golpe, não é o golpe. Então não vamos dizer, porque no plano de fulano não foi executado, não importa. As tentativas de assassinato do presidente do Supremo, do ministro do Supremo, a tentativa de envenenar o presidente Lula, conforme o inquérito da Polícia Federal, com toda razão, então são as provas cabíveis, reais, de que realmente essas pessoas precisam de serem punidas. É lamentável que o Brasil viva, repito, sobre a ameaça da ditadura, porque nós não estamos livres de golpe de Estado, porque a direita radical de Jair Bolsonaro ainda é muito forte. Os militares, eu não confio nas Forças Armadas, que elas estejam coesas com a democracia, porque nós tivemos a anuência para o golpe da Marinha. Então, a questão dos militares não foi resolvida. Os militares ainda se acham no direito, na petulância de achar que pode decidir politicamente. A maneira desonesta, covarde, como está sendo dirigido o nosso Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, esses que virão e os que atual, são omissos em relação a muitas coisas. Porque o Código de Ética, né, a Comissão de Ética da Câmara e do Senado já deviam ter caçado muitos deputados e deputadas que apoiaram de forma clara a tentativa de golpe. Porque um deputado que
que apoia Jair Bolsonaro, ele não pode ser deputado, porque o deputado é a essência da democracia, e um deputado que quer ditadura, ele tem que ser cassado, ele tem que ser retirado do processo democrático. Depois ele se recupera, voltar, mas ele não pode continuar deputado nem deputada. Então a omissão da Câmara, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, né, Senado e Câmara, é muito grande. Então eu não me sinto dizer eu vivo uma plena democracia, não. Eu não vivo, porque a qualquer momento pode haver uma ruptura. Porque eu não confio no empresariado brasileiro, porque o empresariado brasileiro não defende democracia, defende o mercado, defende ganhar mais, defende o teu dinheiro. Se vier dizer assim, nós vamos botar uma ditadura por 200 anos, mas eu prometo que você vai ganhar cada vez mais dinheiro, que o empresário quer isso. O empresariado brasileiro, sempre a direita brasileira, sempre os grandes grupos econômicos, sempre foram a favor do golpe de Estado. Todos eles apoiaram o golpe de Estado de 64. Houve resistências? Houve, mas a maioria, né, a Fiesp, as grandes associações empresariais eram ao lado da ditadura. As próprias igrejas ficaram ao lado da ditadura. Depois é que romperam, viram que estava muito exagerado. A Igreja Católica fez um trabalho belíssimo pela redemocratização, não podemos negar isso. Mas inicialmente a sociedade brasileira aceitou o golpe de Estado de 64. Da mesma forma, muitos empresários, né, apoiam hoje. Por que o dólar está a R$6? Porque eles apoiam a ditadura, eles querem a ruptura do atual sistema para voltar o Paulo Guedes, que é um financista que só acredita, que só garante a Bolsa de Valores, que é onde estão os empresários. Eles não gostam de democracia, eles gostam de ditaduras, porque eles têm a certeza da impunidade, têm a certeza do descumprimento das regras, porque a Constituição, como diz Bolsonaro, a Constituição sou eu que mando, e não a Constituição, como Jair Bolsonaro ficou o tempo todo desrespeitando a Constituição. Eu sei que hoje eu vou receber muitas críticas, quando ouvirem os meus comentários, mas é um comentário, gente, não é para ficar com raiva de mim. Vocês têm que entender que nós precisamos da democracia. E qualquer ruptura de ditadura, Jair Bolsonaro não ia ser santo. Ele não foi governo durante 4 anos, né? Ficou 4 anos ameaçando, chamando minhas Forças Armadas, encheu o Poder Executivo de militares, né? E ele tentou durante 4 anos a ruptura democrática. E nós não queremos isso. Nós queremos eleições. Se ele tivesse capacidade política, que ele não tem, ele não estava inelegível, ele estaria disputando a eleição em 2026. Que ganhasse, como ele ganhou em 2018. Que ganhasse em 2030. Mas não, o que ele fez? A tentativa de golpe o levaram a ser uma pessoa incompetente para disputar a presidência da República em 2026. Ele não pode, porque ele está inelegível. Então, lamentavelmente, eu sei que eu posso receber muitas críticas. Eu prometi no início do ano de que eu não falaria de política especificamente de Lula nem de Bolsonaro, mas eu não tenho. Hoje, 8 de janeiro, me lembro das cenas horrorosas, a destruição do patrimônio, a facada, a quebrar o relógio de 1808, que a rasgar um quadro, uma obra de arte, como foi feita, fazer os horrores que fizeram na Câmara, no Senado, no Palácio do Planalto, no Palácio da Justiça, picharam a estátua da Justiça. Isso é uma coisa que choca como ser humano. Eu não me conformo como é que alguém tem a coragem de ser tão estúpido como foram os golpistas do dia 28 de janeiro de 2023. Não tem como não dizer que eu estou triste. Não quero comemorar 2 anos, 5 anos, 100 anos, não. Eu quero sempre lembrar da tristeza de que foi e da certeza que nós estamos em guerra em favor da democracia. Muito obrigado e até a próxima.